Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do meu módulo 3 do meu treinamento. Meu módulo 3 do treinamento envolve conceitos de GPON, né? Eu já falei sobre a parte da diferença de EPON e GPON. No meu segundo módulo eu falo toda a parte comercial do produto, né? E o diferencial, onde eu posso estar colocando eles. E aí no meu terceiro eu entro nos meus conceitos de GPON. Bom, o que é PON? PON vem do cenário de Pacific Optical Network, uma rede óptica passiva, uma rede onde eu vou estar inserindo uma luz, e essa luz vai ser confinada dentro de uma fibra óptica e ela vai chegar até várias distâncias, né? Até grandes distâncias. É uma onda eletromagnética, né? Essa onda eletromagnética é representada hoje pela letra lambda, né? E aí eu tenho justamente o meu comprimento de onda dividido pela minha frequência. O meu cenário, né, da onda eletromagnética, da luz, ela trabalha hoje numa velocidade em torno, né, da velocidade da luz, em torno de até 300 mil km por segundo. Essa velocidade é uma velocidade muito alta, tão alta que se eu fosse fazer um análogo da Terra à Lua, eu fosse trabalhar nessa velocidade, eu trabalharia em 1 segundo. Então, se eu fosse transmitir uma informação de um cabo aqui da Terra até a Lua, eu chegaria em 1 segundo essa informação. 1, 2, eu fui e voltou lá da Lua, né? Bateu lá nesse cenário e voltou a informação. Então, assim, se eu fosse nesse cenário, né, ilustrando algo hipotético, seria mais ou menos esse cenário. Então, eu tenho o meu comprimento da onda, né, o meu cenário a minha onda eletromagnética, ela trabalha muito similar à onda de internet via rádio, né? Uma onda de 2.4 GHz, né, ou 5 GHz. A minha onda, ela trabalha numa frequência altíssima. Dentro do meu espectro visível que a gente tem hoje, a luz ela trabalha numa frequência altíssima. Essa frequência, se a gente fosse converter ela hoje por um conversor de frequência, estaria em torno na faixa de 100 THz de informação, né? Então, assim, é uma frequência muito alta que a gente tem aí. Dentro desse cenário, a luz ela é inserida na fibra óptica e a fibra óptica é meu guia para guiar essa luz até uma certa distância. No nosso cenário, a gente vai trabalhar com o módulo B+, vai chegar até 20 km. E eu tenho dois tipos de fibras, a monomodo e a multimodo. A multimodo é muito usada em conversor de mídia, switch, num cenário que eu tenho uma alta atenuação. Como eu tenho uma alta atenuação no meu cenário monomodo, então eu tenho menores distâncias, porque a cada 1 km ela perde em torno de 3 dB, né? Então eu tenho menores distâncias, só que o meu custo nos meus ativos é muito menor, meu custo é bem menor. E aí eu tenho o meu cenário aqui, como eu injeto várias ondas, existe uma dispersão intermodal. O que é essa dispersão intermodal? A luz se propaga em várias frentes de onda, né? Então, assim, eu tenho uma dispersão, com isso eu tenho uma atenuação maior dentro desse cenário. Já no meu cenário monomodo, eu tenho baixa atenuação, eu tenho maiores distâncias, então eu consigo chegar até grandes distâncias. Quais distâncias? No meu cenário monomodo, né, eu chego até 20 km, 60 km e até 80 km, utilizando classe B+, C+, e C++. Maiores custos dos meus ativos, então eu tenho custo maior no meu LT, no meu concentrador. E eu não tenho essa dispersão intermodal que eu tenho no meu cenário multimodo, né? Então, assim, a diferença de fibra multimodo e monomodo é que esse cenário aqui, eu tenho um cenário onde a multimodo eu trabalho com fonte de luz, LED, né? Então, já no meu cenário aqui, GPON e EPON, que é meu cenário monomodo, eu trabalho com lasers, né? Então, é um cenário já diferente. A minha fibra ela tem uma atenuação. Então, quanto menor o comprimento da minha onda, maior é a sua atenuação na fibra. Então, a maior perda está no sentido upstream. Então, eu tenho uma fibra. Essa fibra monomodo aqui, ela trabalha já no conceito de WDM, onde eu vou inserir dentro de uma fibra TX e RX. No meu cenário multimodo, eu tenho duas fibras. Uma fibra vai fazer no sentido TX e outra fibra no meu cenário RX. E aí a atenuação da minha fibra aqui, ela é maior no meu sentido upstream, então a informação que está na casa do cliente, quando ela é enviada para a minha OLT, ela tem uma perda maior, né, nesse cenário upstream. Quando eu falo essa perda, é uma atenuação na minha luz, não é uma perda de informação não, tá?
Então eu tenho o meu upstream e o meu downstream. Meu downstream é responsável pelo download no cliente, então eu tenho o sentido downstream, que é da OLT para a ONU. Nesse sentido, eu tenho uma perda aqui em torno de 0,25, né, dB por, né, km. Eu tenho duas frequências diferentes, então eu tenho justamente o meu TX e o meu RX dentro de uma fibra só. Então eu tenho dois sentidos de onda, né? O meu upstream no cenário de 1310 nanômetros e meu cenário downstream em 1490 nanômetros, né? Fora isso, fora minha fibra, eu vou precisar dos conectores. Os conectores eu tenho tipo SC. E aí eu tenho o UPC e o APC. Qual é a diferença de cada um? O UPC, normalmente eu coloco na minha OLT, onde eu vou estar colocando lá no meu módulo, né, GPON, e esse módulo ele vai ficar conectado a esse UPC. O APC ele vai ficar conectado no meu splitter ou na minha ONU, né? Eu posso estar usando algumas fusões aí no meu cenário, mas eu posso estar usando o meu APC no meu splitter ou nas minhas ONUs. Qual que é a vantagem de usar o APC? A diferença deles é justamente o ângulo de curvatura aqui. O APC eu tenho um ângulo de 8 graus e esse 8 graus, né, cavado aqui, eu tenho justamente menos retorno. Com isso, eu não retorno luz lá para minha OLT. Já meu cenário PC, né, ele retornaria. Então, algo que eu uso, claro, eu tenho que ir pela recomendação do fabricante. Nós, Intelbras, recomendamos que você use o UPC na OLT e o APC lá nos meus dispositivos. Fora isso, eu vou ter meu splitter. Olha o splitter que eu tenho aqui. O splitter eu tenho desbalanceado, né? Ele é responsável por dividir meu sinal óptico na minha rede, então ele vai ser o cara que eu vou conseguir colocar numa perna, né? Eu posso injetar luz aqui nesse cenário e dividir para 8 ONUs, então eu consigo ter um splitter de 1 para 2 com uma perda de 3.7, 1 para 4 uma perda de 7,3, 1 para 8 uma perda de 10,5, 1 para 16 uma perda de 13,7, 1 para 32 uma perda de 17,1 e 1 para 64 com uma perda de 20,9, né? O splitter ele vai ficar na minha CTO e a partir disso eu consigo dividir esse sinal para várias residências, né? Então eu consigo fazer uma mesclagem aqui no meu cenário. É importante eu saber também a potência que eu insiro aqui dentro da minha LT, né? O módulo que eu estou espetando aqui no meu cenário, ele tem uma frequência de 1,5 a 5 dBm. Então eu tenho uma sensibilidade, né, de recepção máxima aqui, que é em torno de menos 8 dBm, e uma sensibilidade mínima de menos 28. O que significa isso? Significa que 8 é muito forte e menos 28 é muito fraco, né? Então nesse cenário aqui eu tenho um módulo, vou ter os meus splitters e até 20 km eu posso ter ligado uma ONU, uma ONT ou, né, uma ONU aqui no meu cenário. No cenário de até 20 km. Fora a minha potência, eu preciso justamente saber o que está passando dessa informação aqui. Então eu tenho minha potência que é 5 dBm, eu tenho que fazer um cálculo de todos os meus ativos aqui. Eu posso fazer um cálculo upstream e meu cálculo, né, downstream. O que me ajuda esse cálculo? Saber o quanto de luz está recebendo esse equipamento aqui. Esse equipamento tem uma sensibilidade de de menos 8 a menos 27, então significa que menos 8 é muito forte, acima, né, abaixo de menos 8 ele vai queimar, então menos 7, menos 6, menos 5 ele vai queimar esse equipamento, menos 8 é muito forte, mas ele já trabalharia, menos 10, 11 até 27 eu posso trabalhar com ele sem problema nenhum. É claro que quanto mais forte o sinal que eu vou receber aqui, mais vai desgastar o meu canhão de laser aqui que vai estar recebendo esse sinal, né? Então, se eu fizer um cálculo aqui, ó, eu tenho 5 de potência, eu tenho 3,5 de perda aqui nesse splitter de 1 para 2, eu tenho nesse splitter de 1 para 4 eu tenho 7, e nesse splitter de 1 para 8 eu tenho 10,7 de perda, e mais 0,1 em cada perna da fusão, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então 6. Se eu fizer a soma de tudo isso daqui, né, ó, 0,3 vezes 10 vai dar em torno de 3,5, mais 3,5, mais 7, mais 10,7.
e mais 6, né, eu chego no valor menos 5, eu chego no valor de 20.3 dBm, que é o sinal que vai estar chegando aqui na minha ONU, né, em torno do sinal de 20.3. Um sinal de 20.3 é legal, porque eu tenho uma margem de segurança muito boa, significa que eu vou, meu BIC vai trabalhar muito tempo e eu não vou ter problema que esse cara aqui vai parar de funcionar, porque quanto eu estou calculando que esse cara trabalha em 5, se passar 1 ano, 2 anos ele vai baixar para 4, eu estiver trabalhando aqui em torno de 20, esse cara vai ficar em 20, né? Esse cara vai ficar em 4, esse aqui vai subir para 21, esse cara vai cair para 3, esse cara vai descer para 22, esse cara vai cair para 3, vai cair para 23, então vai ter essa mudança de sinal aí. Quanto mais fraco for o meu sinal de luz, mais atenuado vai ficar a minha ONU. O ideal é ter uma margem de segurança aí, e é ideal você fazer o cálculo upstream e o cálculo downstream, com a informação que vai dar ONT para a minha ONU. Tudo bem? Esse é o cenário, né, sobre justamente a parte de conceito, né, na parte importantíssima de conceito GPON, né? Após isso nós temos a certificação técnica, né, onde eu vou fazer um laboratório com vocês, onde a gente vai botar a mão na massa, e a ideia desse laboratório é fazer um provedor de internet chamado FMNet, né, Francis Matos Net, que gostaria de usar uma tecnologia GPON Intelbras para ofertar a internet, telefonia e CFTV. Então, no meu cenário, eu não vou ensinar vocês a montar um PBX, um provedor de internet, e nem um NVD, né? E nem configurar a câmera. Pressuponho que já esteja configurado tudo isso, mas eu preciso construir as pontes para que minha OLT passe esse tipo de serviço. Então, o meu treinamento justamente vai abordar isso, né? No primeiro cenário, nós iremos, né, acessar o switch 2404 PoE. Nesse switch, o primeiro passo é criar uma VLAN 200 na porta 2, uma VLAN 300 na porta 3 e uma VLAN 400 na porta 4, no switch 2404 PoE. Configurar lá uma porta trunk e adicionar as VLANs dentro dessa porta trunk. Depois eu vou conectar no segundo passo o meu serviço de telefonia, o meu PBX configurado eu vou colocar na porta 2, o meu NVD eu vou colocar lá na porta 3 e o meu serviço de internet, o meu servidor Linux, minha MikroTik, eu vou ligar na porta 4. Né? Colocando aí esses ativos no meu switch, está criado já as pontes, aí eu vou acessar minha OLT. Acessando a OLT, eu vou provisionar 3 ONU 110 em uma posição livre, de 1 a 64. O próximo passo é criar uma bridge simétrica TLS para a VLAN 200 e uma outra simétrica também para a VLAN 300 no meu cenário. Para fazer essa ponte de serviço de telefonia e CFTV, eu criando essa ponte para os meus serviços uplink, eu vou criar as minhas downlinks, né? Eu vou criar justamente a bridge downlink para poder comunicar o serviço com as minhas ONUs. Eu vou criar a ponte da minha OLT para a minha ONU, e aí permitindo passar telefonia, permitindo passar internet, permitindo passar o CFTV, né? Para isso eu vou acessar o meu switch, né? Acessando o meu switch ali para 192.168.0.1, usuário admin, eu vou cair aqui na tela do meu switch e vou clicar aqui em VLAN. Acessando em VLAN, eu vou, né, configurar uma VLAN, e aqui eu crio a VLAN 200, a VLAN 300 e a VLAN 400. Então, a porta 2, VLAN 200, a porta 3, VLAN 300 e a porta 4, VLAN 400. Nesse cenário, depois que eu criei aqui, né, criei todas as VLANs, eu vou clicar em modo de porta PVID, né? Acessando o modo de porta PVID, eu vou ter as VLANs que eu criei aqui em acesso, vou mudar aqui a porta 7 para trunk, mudando ela para trunk, eu aplico, né? Mudei em aplicar, eu volto aqui em configurar LAN e adiciono em modificar a VLAN 7 que eu acabei de criar lá na porta trunk para ela poder enxergar. E aí o meu cenário do switch está pronto, meu cenário do switch está feito. Aí eu preciso acessar minha OLT. Para acessar a OLT, 192.168.10.1, usuário Intelbras, sem Intelbras. Eu vou digitar o comando ONU show GPON port 1 e ele vai me listar todas as ONUs conectadas lá na porta 1 que tiver plugada na minha porta 1 da minha OLT. Aí eu vou provisionar. Para eu fazer o provisionamento, eu vou digitar ONU 7 GPON 1, né? Então eu vou provisionar o ONU na porta GPON 1, minha ONU 1,
e o ID temporário que ela vai me mostrar quando eu digitar o ONU Show. Eu digitei o ONU Show, ele vai me mostrar um ID temporário. Então eu vou colocar o ONU 7 GPON, que é minha porta 1, minha ONU 1, posição 1, que vai de 1 a 64, e meu ID temporário, que é o 1. E aí eu vou digitar miprof, espaço Intelbras, traço 110G. Vou fazer isso 3 vezes e aí eu vou conseguir provisionar as minhas ONUs na posição 1, 2 e 3. Poderia posicionar em qualquer posição livre, de 1 a 68. Eu deixei até uma observação aqui. A GPON 1 é a porta onde o módulo BIC SFP está conectado. A ONU 1 é a posição que eu coloco minha ONU, que pode ser de 1 a 128. E esse ID1 aqui é o ID temporário que me mostrou lá no meu comando o ONU Show. Após isso, eu vou criar as pontes OP-Links para os meus serviços que estão criados lá no meu switch. Aí eu vou criar um Bridge ADD Ethernet 5 TLS VLAN 200 tagueado, uma Bridge ADD Ethernet 5 TLS VLAN 300 tagueado e uma outra Bridge Ethernet na posição 5, está plugado lá na posição 5 na minha OLT, né? Uma uplink na VLAN 400 tagueado. Então eu vou criar as pontes uplink para o meu serviço. Feito isso, eu vou justamente criar as minhas downlinks. Então eu vou criar 3 downlinks aqui. Eu vou criar a downlink, né, para VLAN 200, para VLAN 300 e para VLAN 400. Eu vou criar Bridge ADD GPON a porta 1, ONU 1, 2 e 3, né? TLS na 1 e na 2 e downlink na VLAN 400. Observação, novamente, nesse cenário eu não ensino vocês a configurar o PBX e nem o cenário de CFTV e nem o serviço de internet. Pressuponho que isso já está configurado e a gente só vai fazer a configuração do cenário GPON. Tudo bem? Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado da minha videoaula, tentei ser o mais claro possível. Muito obrigado, um forte abraço. Para maiores informações, por favor, acesse treinamentos.intelbras.com.br. Intelbras, sempre próximo.